de todos aqueles que têm cargo público, que são funcionários de patente pública, não funcionário público. Eles são funcionário público, mas foro privilegiado só tem os parlamentares, pessoas de primeiro escalão. Mas este desgoverno, ele está procedendo, através do Tribunal Superior Eleitoral, levantaram os juízes do Tribunal Regional Eleitoral com autarquias de poder sentenciar e julgar atos crime. Então, você está tendo uma justiça particular, que é o Tribunal Superior Eleitoral, conjuntamente com os primeiros das instâncias, ou seja, eles determinam aos juízes de primeira instância dos estados que não interfiram em qualquer processo que eles assim determinem. Eles determinam em todas as instâncias que não haja nenhum tipo de arguição que contrarie a tomada de decisão destes meliantes, porque são meliantes. O Flávio Dino, ele está respondendo a 178 processos, ao qual tem processos de crime de roubo a banco, assassinatos, também tem contrabando e também desvio de dinheiro, roubo. Então, este sujeito, ele não se encontra em total averbação para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Ele não pode. Você não pode colocar uma pessoa com 178 processos, que todos eles levam à condenação, para que ele assuma o Supremo Tribunal de Justiça, o Ministério, e ele seja o chefe da Polícia Federal. Então, o Corregedor-Geral, o Salomão, não é Salomão? É Salomão, é? Ele tem um nome, Salomão? É Salomão? Acho que é Salomão. Não me lembro muito bem, é Salomão mesmo. Então, ele é uma pessoa muito educada, eu conheço ele de cumprimentar em eventos jurídicos, e sempre me pareceu uma pessoa totalmente libada. Mas no momento em que ele se estabelece a proceder em acautelamento processual, sendo corregedor, ele não pode se omitir. Então ele deve proceder, ou do contrário, ele é que terá a sorte do Dino. Porque é assim que a banda toca. Se eu mando você cumprir uma coisa e você não cumpre, você vai ter que responder, podendo ser preso. Então, meu querido Salomão, o mundo inteiro está olhando para você. Ó, Salomão. E está olhando também para o Tribunal Superior Eleitoral. E está olhando também para a gangue, a ORCRI, estabelecida no desgoverno este Luiz Inácio Lula da Silva, que ele
está em crime, porque ele roubou 60 milhões do fundo para as eleições. Ele pegou 60 milhões, passou a mão. E provas com fita gravada. Então, Salomão, nós temos um presidente que cometeu crime há muito tempo, que ele não foi inocentado, foi impedido o Estado de processar a pena, alegando que não era o local para ele responder. Mas isso não tem problema. É só você transmitir todos os autos para a vara que assim determinar. Mas eles alegam que teriam que se debruçar ao estudo, às provas, para que elas fossem validadas. Elas todas foram validadas. O Sérgio Moro deu 8 anos de cadeia. E quando houve a posição de intervenção dos próprios corregedores e também das instâncias, da segunda instância, que alegaram que na dosimetria, na contabilidade do processo, não eram 12, não eram 8 anos, e sim 12 anos a serem cumpridos. Então, temos em que ele é um reincidente. Ele tem idade para ser preso? Tem. Ele tem idade para ter impunibilidade? Não. Por quê? Porque ele é um narcotraficante. Ele mesmo, numa entrevista internacional, se colocou perante um cineasta americano em que ele alega que o governo brasileiro quer colocar ele preso por narcotráfico. Porque as provas existem. Então, sabendo disso tudo, ele, simplesmente através do seu padrinho, o José Sarney, falou que ele ia jogar, o Dino falou que ia jogar merda no ventilador, contando tudo o que o Sarney fez. O Sarney, a filha, o genro, todos esses anos. Então, ele disse, olha, tem que acalmar o Dino, porque o Dino está querendo entrar no Supremo Tribunal de Justiça para ele poder proceder em não ser julgado nos 178 processos. Então, Salomão, eu pergunto a você, Salomão, colega, o que está esperando? Está com medo de quem? Está com medo de que sua ordem não seja processada? Eu já fiz a minha parte. Quando decretamos a prisão, à época, na live, que me rendeu uma visita da Polícia Federal no apartamento da minha irmã, e que, quando eles descobriram o cargo, juiz corregedor, apertou o furuco, porque o cargo é um cargo internacional. Então, meu querido, nós já demos voz de prisão aos 8 elementos do Supremo Tribunal Federal. Eles desmembraram o processo das fake news e mandaram para o Fachin. Então, eu estou totalmente fora das fake news. E me colocaram numa coisa isolada, ou seja, não há processo, não há nada. Fui na ONU, fiz as denúncias. Eles falaram, Excelência, não há nenhum processo contra o senhor. E eu falei, escute, vocês estão dizendo que eu estou senil?
Os sujeitos foram lá, tomaram meu celular, até hoje não me devolveram, como não devolveram as apreensões de ninguém. E também o dinheiro das contas das pessoas que trabalhavam no YouTube. Eu não fiz a live no intuito de ser remunerado. Eu fui convidado pela Justiça Internacional a fazer relatórios no Facebook, porque eles alegam que eles estavam procedendo através de mensagem de telegrama, utilizando o próprio aparelho celular, e os agentes em campo alegavam que o sujeito que escreveu isso estava de porre ou fumou algum cigarro enlouquecido e colocou qualquer estupidez. Então, eles falaram, o senhor pode fazer as lives? Eu falei, eu posso. Certamente não vai agradar muita gente. Ele falou, o senhor não se preocupe, deixe aqui, a gente toma conta do senhor. Então eu falei, sendo assim, vamos fazer as lives. Então são 60 agências de inteligência. A ABIN tem 46 empresas. São empresas específicas para a elaboração de dados, onde eles têm o CPF de toda a população do Brasil, endereço de todo cidadão brasileiro, tem as histórias de todo mundo, eles estão totalmente bem equipados. E a função deles é proteger os parlamentares de qualquer risco contra as suas vidas. Mas, quando eles querem desmembrar a ABIN, eles estabeleceram que eles iriam vigiar os parlamentares. E todas as informações seriam repassadas para a Casa Civil. Então, nessas mensagens, se encontra que Lula roubou 60 milhões do fundo partidário do PT. Isso é fato. E vocês dizem, mas no Brasil, quando o sujeito está na presidência, não pode haver inquérito, não pode haver tomada de decisão de prisão, só depois que ele deixar o cargo. Mas se está tratando aqui de uma organização criminosa que aparelhou o judiciário, não só no Brasil, em toda a América Latina, e estabeleceu o seu patrimônio, que são as drogas. Então, todas as drogas que circulam no mundo vêm do Brasil. Entenda, o faturamento do Maduro é $1 trilhão por semana. Quanto recebe o cartel do México? Também $1 trilhão. Quanto recebe a Farc? Também $1 trilhão. Quanto recebe o Comando da Capital? $1 trilhão. Você não sabia? Hein? Vocês do comando não sabiam que eles estão faturando e estão dando a pernada em vocês? Do CV também. Para vocês terem uma ideia, El Chapo, com os túneis que ele fazia, ele colocou 400 mil
toneladas nos Estados Unidos. Naquela época. Então, imaginem vocês, agora com a tutela e curatela dos portos do planeta feito pelo Partido da Máfia Chinesa, o PCC, porque lá tem vários partidos, todos comunistas. Mas o partido que está na liderança é do PCC. E ele tem a Rota da Seda, que são os navios containers que levam a droga. Então tem portos que o scanner não funciona, principalmente no Nordeste, onde as partidas do narcotráfico são levadas para a Holanda, para toda a Europa, para a Ásia, para qualquer lugar. Entendem? Então, esta máfia, esta organização criminosa, ela quer se estabelecer no país, alegando para todos que não vai existir mais fronteiras. Não vai ter mais fronteiras com o Peru, com o Equador, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Argentina, com a Bolívia, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile. E vocês dizem, eu não entendo como um país que estava lucrando dinheiro, ou seja, vendeu a mercadoria hoje, daqui a 30 dias, ou daqui a 60 dias, ou daqui a 90 dias, eles têm dinheiro para receber. Se eles têm dinheiro para receber, é porque eles fizeram a venda. Então o Brasil tem esse direito. Ele é superavitário porque ele vendeu várias safras antecipadas. Então, esse fato é o que coloca o Brasil superavitário, de novo, depois de 42 anos, na liderança mundial de superávit. Isso não agradou e não agrada, porque eles têm que justificar que o país está falido devido à má administração do governo anterior. E isso não está acontecendo. Então, eles estão bloqueados. Eles não podem pagar os funcionários públicos dos 37 ministérios. Eles não têm dinheiro para pagar o funcionário público. Então, eles estão querendo ver de pegar dinheiro com o Banco Mundial. Mas o Banco Mundial está falido, como também todos os bancos. Porque a unidade monetária não existe mais. Esquece. E os papéis que eles tanto ambicionavam e que eles contavam com esses papéis de moedas podres, títulos, não tem mais valor. Porque a Suprema Corte Mundial bateu o martelo de sentença a pedido do chinês e alegou que não tem valor esses papéis. Então eles entraram no desespero. De 70% que eles monitoravam, a Europa monitorava nas suas colônias, foram por água abaixo e ficaram só com 44%, que é o que eles administram na falida Europa, que agora se encontra num processo que é conhecido como desocupação ou como dizer, extraditar. Eles dizem que vão extraditar os estrangeiros. Não, eles têm que se evacuar. Evacuação dos países da Europa. Primeiro por uma nuvem radioativa, que foi a bomba lançada na Ucrânia, que o vento está soprando para a Europa. E quando cai na Terra
A chuva contamina o solo e tudo que está nele. Então, eles têm que sair da Europa. Então, eles estão querendo vir para cá. Mas aqui, eles alegam que tem que haver uma negociação. Então, eles, além de colocarem impostos na população para pagar os 37 ministérios, eles estão querendo penhorar o capital que vem ao Brasil. Uma penhora. Como se fosse no sentido de que você quer morar no Brasil, a mesma coisa que os Estados Unidos. Você pode se você tiver tanto. Então você recebe a permanência. Mas tem que pagar. Então, esse procedimento desagradou. E eles lá na Europa não estão nada contentes com esse facsímil, esse boneco de Olinda, que ocupou o lugar do morto, falecido Luiz Inácio Lula da Silva. Porque essa organização do Jorge Soros perdeu muito dinheiro. Perdeu dinheiro na China, perdeu dinheiro nos Estados Unidos, perdeu dinheiro na Europa. E agora a última cartada é com o Brasil. E ele está perdendo dinheiro. Então, todo mundo diz para onde foi o dinheiro tocado para o Lula, que ocasionou a taxa de 13,75 de juros do Banco Central. Que o Banco Central ele não faz a taxa de juros. Ele vai no mercado e pergunta quanto custa pegar dinheiro emprestado? 13,75. Por quê? Porque aqui veio um tal do presidente, que vocês têm aí, e pediu dinheiro. Então, à medida que foi pegando dinheiro, os juros foram aumentando. Porque a maior procura, não é? A oferta diminui. Então não tem dinheiro. No Brasil, pasmem, tem dinheiro de sobra. Mas você tem que justificar em que você vai gastar o dinheiro. Qual é o projeto? E ele não tem projeto. Eles não têm nem o que eles pretendem do governo. Eles não se entendem. Porque o Lula deixava todo mundo agir e quando chegava, falava, olha, eu tenho esse projeto aqui que a gente vai ganhar tanto. Tá. Então procede que aí eu vou pegar minha parte. A tua parte você ainda não vai... Porque ele dá calote. Ele pega tudo. E aonde está esse dinheiro? Está em alguma conta do Lula? Não. Ele deposita no estrangeiro. Cada vez que ele viaja, ele leva uma mala cheia de dinheiro. Não para os gastos dele, que ele tem esse direito. Não é necessário e também não tem que explicar o porquê dessa gastança. Pasmem, você paga... Eu vou ter que sair agora porque está me chamando. Um abraço. Vou ter que atender.